Momentos de Fé, com o pastor Eduardo dos Santos, e fé para vencer. Graças a Deus, o Senhor seja louvado, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e te proteja neste momento e em todos os momentos da sua vida. Pastor Eduardo, quem vos fala. Queridos, antes de qualquer coisa, incline sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai Celestial, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é a nossa fortaleza. Abençoa, te peço humildemente, cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que vem ouvir esta mensagem, que eles possam ser abençoados, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém e graças a Deus. Irmãos, eu queria falar um pouco, neste momento, sobre novo nascimento. Falar sobre novo nascimento. Nós temos ouvido que isso já vem durante muitos anos, que batismo nas águas é o novo nascimento. Eu venho informar para vocês que, biblicamente, o batismo nas águas não é o novo nascimento. Não. Porque você não pode sair e dizer que você tem um novo nascimento porque você foi batizado nas águas, porque isso não é o novo nascimento. Eu irei falar, irei mostrar para vocês o que é o novo nascimento espiritual. Observe, vamos tomar a palavra de Deus e eu vou dar uma pincelada num batismo do Espírito Santo, batismo nas águas, mas eu quero focar no que significa o novo nascimento, tá bom? Então vamos ler a palavra de Deus. Me acompanhe aqui no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tomar e entrar no ventre de sua mãe, e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falais de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão que desceu, o Filho do Homem que estava no céu. Amém, amém, graças a Deus. Irmãos,
Nicodemos, um homem de aproximadamente 83 anos, já um ancião, um homem maduro, de muito conhecimento, conhecia as leis de Moisés, mas uma coisa é você conhecer a lei de Moisés, a palavra de Deus, os livros mais antigos, e não ter a revelação das Escrituras. Nicodemos tinha todo o conhecimento, vendo que todos os milagres, tudo que Jesus fazia, ele disse: não tem como uma pessoa que faz tanto milagre como o Senhor faz não ser de Deus. Mas ele não compreendeu quando Jesus disse que necessário era nascer de novo. Se você não sabe o que é nascer de novo, eu quero tentar te ajudar. Eu quero tentar te esclarecer, porque todo cristão que é nascido de Deus não peca. Olha aí, todo que é nascido de Deus não peca, porque o que está nele é uma divina semente, assim diz o apóstolo Paulo. Porque o que está naquele que nasce de novo é uma divina semente. Agora, como dizem aí fora que ser batizado nas águas, ser batizado é o novo nascimento, e por que a pessoa continua pecando? Pense bem. Ser batizado nas águas não quer dizer que você não vai pecar mais. Você vai pecar, porque você não vai deixar de ser quem você é. O batismo nas águas é uma obra interior que começou de graça. Então, quando essa obra começou dentro de você, você quis expor aquilo que já estava acontecendo. Então, o que significa batismo nas águas? A princípio, a palavra batismo significa sepultamento. É daí aonde vem a origem do batismo cristão. Agora, se a palavra batismo você tem o significado de sepultamento, automaticamente a palavra original, o sentido original, para quem vai batizar, tem que ser por emergir. Então, todo aquele que é emergido, a pessoa está aqui em pé. Então, o sacerdote vem e diz: eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o batismo apostólico, ok? Atos 2:38. Então, você tem que emergir a pessoa toda na água. Só que temos algumas outras religiões, como a Igreja Católica em si, que ela não realiza o batismo por imersão, mas batiza a criança aspergindo, por aspejão, de aspergir na verdade, né? Então, eles pegam a criança, uma criança que não tem como ser condenada, porque mesmo nascendo do pecado, mas não tem do que se arrepender. Então ele acaba batizando a criança, aspergindo, e não pode sepultar uma pessoa com um balde de areia. Alguém já viu isso? Você já viu pegar um balde de areia e jogar na cabeça de uma pessoa e enterrar essa pessoa? Então você não pode fazer um batismo. Então você tem que enterrar. Então é por isso que o batismo, ela tem que mergulhar da cabeça aos pés. Então, para enterrar alguém, você tem que enterrar da cabeça aos pés. Então, esse é o sentido da palavra batismo nas águas. Na mensagem de comunhão, essa mensagem de comunhão foi pregada pelo Ivan Brana, e queria ler aqui e mostrar para vocês. Ela foi pregada no ano de 1965, 12 de dezembro de 1965, em Tucson, Arizona. Ele fala o seguinte: nas mesmas bases, nós poderíamos absolutamente, parágrafo 19, nós poderíamos absolutamente justificar o exército da salvação. Eles não creem em qualquer forma de batismo na água. Dizem: nós não precisamos disso. Ora, se nós não precisamos de batismo nas águas, por que somos batizados? Dizem: a água não pode te salvar. Você entende? O batismo nas águas, de fato, ele não te salva.
O sangue te salva. O sangue de Jesus Cristo te salva. Eu concordarei com isto. Está correto. O sangue te salva. Não a água. No entanto, nós devemos ter a água como uma ação externa, que uma obra interior de graça tem sido feita. Vem? Assim devemos sobre a comunhão. Então o batismo nas águas é que algo aconteceu na tua vida. Então se você crê que você será salvo, então você vai ser batizado. Porque você aceita. Agora a pessoa que não crê no batismo, como ela pode ser salva? É por isso que o Evangelho de São Marcos, ele fala o seguinte, que aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então, se você não toma Deus em sua palavra, então você não crê, correto? Então, esse é o batismo nas águas. Então, o batismo nas águas não é o novo nascimento. Porém, o novo nascimento, eu vou explicar para vocês agora, através das bases da leitura de João, capítulo 3, que nós lemos aqui agora, tá bom? Então, me acompanhe. Eu irei falar sobre 3 etapas que nos conduz a isto. E lembrando que você precisa ter um entendimento espiritual para compreender isto. Observe que para nascer no mundo natural, uma criança precisa, primeiro passo, a gestante, a bolsa dela estoura, correto? E quando a bolsa dela estoura, o que sai da bolsa? Água, exatamente. Então, a primeira coisa, você vai ver a água. Logo após, você vai ver sangue. Então, observe que é um processo levando a um nascimento natural. Então, automaticamente, quando aquela criança está prestes a sair, e que ela sai, os mais antigos, até um determinado tempo, hoje pode até acontecer, mas hoje está mais raro, porque as crianças agora só falta nascer falando. Hoje a coisa é séria, só falta nascer falando. Mas quando o médico pega a criança, ele pega a criança e dá aquele tapa. Ou seja, faz com que a criança sinta, sofra aquele choque para que os seus pulmões venham ser abertos. Ela vinha reagir ao receber esse novo fôlego, porque até então ela não precisava. Então, quando a criança ela recebe este fôlego, o seu pulmãozinho que está em formação, está amadurecendo, está pronto para receber o fôlego que você respira, que nós respiramos. Então ela pega, recebe, puxa aquele ar e sente aquele abrir dos seus pulmões, e ela começa a chorar. Mas se aquela criança, ao nascer, recebesse aquele tapinha, não chorasse, não tivesse nenhuma reação, ficasse quietinha, o que a mãe iria pensar? A mãe imediatamente iria entrar em desespero, porque o seu filhinho estava morto, porque saiu água, saiu sangue, ele veio ao mundo, mas veio sem vida. A etapa da graça do novo nascimento, ela vem com água, sangue e espírito. É apenas um dos exemplos que eu quero passar para vocês. Vamos para mais um exemplo. Como chegar ao novo nascimento espiritual? Quando a terra sofreu o seu processo de limpeza, quando Deus começou a trabalhar com o seu povo, chegou um período onde o povo se corrompeu, e Deus enviou um profeta chamado Noé, e disse a Noé que ele construísse uma arca, porque Deus iria destruir tudo com o dilúvio. E aconteceu. E Deus envia o dilúvio, destrói tudo. E o dilúvio para a terra se tornou um batismo. Tanto que é dito lá por Pedro que foi uma figura, o batismo ele é uma figura de um batismo. Então a terra foi batizada com água.
Foi o primeiro processo que a terra passou. Olha que a criança no nascimento natural é água, sangue e espírito, o sopro de vida. E Jesus Cristo, quando ele veio, ele morreu pelo mundo. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo foi para perdoar os seus pecados também. E por mais que muitos não aceitem, ele também morreu pelaquela pessoa. Mas é para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus enviou seu Filho para morrer pelo mundo inteiro. Essa foi a verdade. Então, como é que o sangue de Jesus purificou meus pecados? Nós nascemos do pó da terra. Então, cada gota de sangue de Jesus Cristo derramado na terra, ele também te santificou. A água, justificação. Batismo com sangue, santificação. Jesus Cristo morreu no Calvário para nos santificar. Então, venha comigo aqui na primeira etapa, até chegar no finalzinho. Primeira etapa, justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Então você vai ver que a justificação é o batismo nas águas. Então, quando você se batiza nas águas, os seus pecados eles são justificados. Pastor Eduardo, o que é justificação? Vamos lá para o exemplo. A palavra justificar significa que aquela pessoa que foi justificada é como se ela nunca tivesse cometido pecado. Não existe pecado para quem é justificado. É por isso que a expressão que alguns usam, que o justo não se justifica, porque o justo não tem pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, se Jesus Cristo ele é justo e puro, e Jesus não tem pecado, então todos aqueles que estão em Cristo não têm pecado. Porque como é que pode você estar em Cristo e ter pecado dentro de Cristo? Então você não tem pecado. É daí onde você vê que muitas pessoas vão dizer que é cristão, mas vive totalmente ao contrário do que eles dizem ser, professa ser. Então, na primeira etapa do batismo, você vê a justificação, correto? E na justificação, nós encontramos a era de Lutero. Justificação, eu lembro de Lutero, que era católico, que era um monge, teólogo, tinha um alto nível de conhecimento teológico, e ele compreendeu que a justificação seria pela fé, que não era necessário pagar nenhum tipo de indulgências, não precisava pagar nenhum tipo de penitências, mas que ele compreendia que a justificação era pela fé. E que nós éramos salvos pela fé, não porque eu tinha que pagar uma penitência. Porque ele sabia que Deus tinha feito isso por nós. Então, Lutero, é como nós dizemos, ele foi quem foi o protestante, da onde veio o protestantismo, veio de Lutero. Então, aí segue a igreja luterana, mas que deixou muitas pontas soltas. É por isso que a gente não tem como sustentar o ministério de Lutero, porque sabemos que teve pontas soltas, e também surgiu algumas heresias também. Mas ele foi apenas um reformador, então como reformador, ele defendeu a tese justificação pela fé. Então, aqui nós falamos do batismo nas águas. Então, o novo nascimento é um processo da justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Então, quando você passa por esse processo, você nasce no reino de Deus. Vocês vão entender mais ainda. Então, vamos agora para a santificação. Então, voltando aqui, na era de Lutero, você vai ver a era da carroça. Observe que é um salto. Lá nos tempos mais antigos, você vai ver que não tinha um carro, tinha carroça. Então a justificação é um exemplo, e nós dizemos esse exemplo usamos como a condição da carroça. Era o tempo onde era puxado por cavalos. Agora você vai ver a era da santificação.
na segunda etapa, onde você vai ver o sangue. Diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14. Nós, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, através do sangue, somos santificados, através do sangue, somos salvos através do sangue do Senhor Jesus Cristo, e esse sangue faz parte do processo do novo nascimento. Então você é batizado, você é santificado, e aí agora vem o batismo com o Espírito Santo. Mas na era de Wesley, foi a era da santificação, e Wesley também é um reformador, e ele pregou a santificação. E aí você já vê que já não é mais a era da carroça, aí agora já é a era do automóvel, já é a era, olha aí, já é a era de um nível maior de espiritualidade, já é um nível maior de comunhão, de santificação, através do sangue. Só que ainda não é o novo nascimento. Então você pode ser batizado, mas você não quer dizer que você nasceu de novo. Você pode ser santificado, mas não quer dizer que você nasceu de novo. Você está entendendo? Então é um conjunto. Há uma necessidade que você compreenda que isso flui. Isso acontece. Como também vai acontecer de pessoas que não vai ser batizado e vai receber o batismo com o Espírito Santo, que foi no caso de Cornélio. Mas vocês vão entender como isso funciona e por que cada um é colocado no seu devido lugar. Então venha comigo. Agora, sendo santificado, você vai encontrar a era do automóvel. Observe que o arrependimento e o batismo na água são apenas a primeira etapa. Se ficarmos parados aí, estaremos sujeitos a continuar cometendo os mesmos pecados de que o Senhor nos perdoou. Então, para por aí não. Então, se a criança, se você vê no nascimento natural, saiu a água e saiu o sangue, e se a criança ficar lá dentro, o que ela vai acontecer com ela? O que acontece com uma mulher quando a bolsa estoura? O que ela tem que fazer? Ela tem que correr imediatamente para o hospital para que aconteça o quê? O período do parto. Aonde ali vai surgir contrações e mais contrações e vai aumentando até que ela possa ter aquela criança. Observe que você não pode parar. E aqui agora nós iremos entrar. É um estudo muito grande, por isso que eu estou fazendo de tudo para ser breve. Veja agora a terceira etapa. A terceira etapa você vai ver o batismo com o Espírito Santo. Lucas capítulo 24, 49, ele diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Já na era pentecostal, tá vendo? Já na era pentecostal, já era a era do avião. Observe que essa era, por que eu falo avião? Por que eu usei essas expressões? Carroça, automóvel? Porque do período de Wesley até o período dos Pentecostes, você vai ver que houve um nível de fé, houve um aumento de fé. Então, o novo nascimento, as pessoas que chegam no período pentecostal, foi o período que mais houve avivamento. Aí você vai ver falar sobre a Rua Azusa e outros avivamentos que teve, o avivamento galês, que conta a história daquele homem que foi em busca do avivamento. E ó, irmão, esse avivamento que aconteceu, hoje nós precisamos de um reavivamento, porque hoje não tem como mais haver avivamento, hoje tem reavivamento. É o que a igreja precisa. A igreja precisa ser revestida, porque em meio a tanta coisa que está acontecendo, precisamos ser revestidos. Então, quando você nasce de novo, você passa pelas 3 etapas. A terra está passando por ela. E você vê que não vai parar. A palavra de Deus nos mostra que os elementos da terra, foi dito pelo apóstolo Pedro, que os elementos da terra se desfarão. Foi dito pelo apóstolo Pedro. Nós observamos que, uma vez que temos chegado a esta etapa da santificação, então vem a terceira etapa, que é o batismo
do Espírito Santo e fogo. Observe, o batismo do Espírito Santo e fogo. Mas porém, vai haver os dons, que não quer dizer que o fato de você ter os dons, falar em língua, profetizar, ter a interpretação, significa que você tem o dom. Dons é uma coisa, o dom é outro. Então, quando você tem dons, você crê, o que foi dito por Romanos capítulo 11, verso 9, que dons e vocação é sem arrependimento. Dons e vocação é sem arrependimento. Então, muitas pessoas nascem com dom, mas o dom do Espírito Santo, quando ele te dá, ele vem com fogo. É onde se cumpriu Atos 2, onde fala sobre a descida de Pentecostes, descida do Espírito Santo, que batizou aqueles 120 que estavam ali no cenáculo. Agora, a terra passou por água, a terra passou pelo sangue, e agora a terra vai passar pelo fogo. Por quê? Porque eu creio que haverá uma terceira guerra mundial. Porque se fosse assim, a Bíblia não diria: eis que o dia do Senhor vem ardendo como forno. Está vendo? A Bíblia diz que a noiva, ela pisará as cinzas. Queridos, a palavra de Deus nos diz que aquele dia que há de vir, não vai ficar nada, pedra sobre pedra. Haverá uma terceira guerra mundial, aonde vai haver bombas atômicas, vai ser autodestruição, porque o único meio da terra a ser batizada com fogo é uma terceira guerra. Imagine um apóstolo que não teve educação nenhuma dizer que os elementos da terra se desfarão. Então, aí é o processo do novo nascimento. E para finalizar, Jesus, lá no Calvário, ele falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas se vocês observarem, antes dele dizer isso, do corpo dele saiu sangue. Quando o soldado, aquele centurião, enfiou a lança, saiu água. Está vendo? E logo após ele entregou o seu espírito. Água, sangue e espírito. Isso aponta o novo nascimento. E eu quero finalizar lendo para você na mensagem Contagem Regressiva uma definição que também foi pregada pelo irmão Brana. No parágrafo 34, ele define o que é o novo nascimento. Agora, nós encontramos como um corpo natural aqui, está um corpo natural, e o corpo foi feito para reproduzir a si mesmo, o qual era a criança. Agora, o corpo natural, em um nascimento natural de um bebê, encontramos que a primeira coisa que aparece é água, então sangue e depois vida. Nós encontramos no corpo espiritual de Cristo a primeira coisa, água e sangue e vida. Justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo, o período pentecostal, que vocês viram que eu falei, que era do avião, que é o período do aviador. Veja como isso reflete. Todas as coisas naturais refletem as coisas espirituais. O nascimento natural, correto? No parágrafo 38 ele fala: o novo nascimento, você tem um novo nascimento porque você está crendo em Jesus Cristo. Amém? Então você crê, você é batizado, você é santificado, e você também tem os dons, você é batizado com o Espírito Santo. Vem? Em ter fé, aceitando como seu Salvador. Isto é nascer, veja, porque você tem passado da morte para a vida. Agora, se você quer mover-se para trás, tome João 5,24. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Vejam, ele possui vida porque ele crê. E aquele mesmo grupo teve que passar no Pentecoste para ser batizado com o Espírito Santo, correto? O Espírito Santo é o poder para operar. Então, quando falo como você tem de nascer de novo e aplicando aquilo ao Espírito Santo, muitos dos metodistas e outros estão errados lá. Não pode. Isto simplesmente não está à altura das Escrituras. Você toma as coisas
por um lado, tem que tomar isto da maneira que as Escrituras têm colocado aqui. Vem, e o Espírito Santo, recebereis o novo nascimento após isto. Como? Não, recebereis poder. Amém? Depois disso, o Espírito Santo virá sobre vós. Vem? E eles haviam crido na vida eterna. Então, o novo nascimento de Deus, o novo nascimento é quando você crer em toda a palavra de Deus. E aí sim, você recebe o Espírito Santo. Então, você nasce e o Espírito Santo é derramado em tua vida. Amém? E no final de tudo, você é batizado não só com o Espírito Santo, mas também com fogo, que é o próximo assunto que Deus irá nos abençoar. Amém? Amém. E graças a Deus, vamos orar. Incline a sua cabeça. Bondoso Pai Celestial, ó Senhor dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por esta rica e poderosa palavra. Abre o entendimento dos teus filhos, das tuas filhas, e que eles possam, Deus, ficar ricamente abençoados com esse entendimento. Muito obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus continue vos abençoando.